A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amados irmãos e ouvintes inscritos aí em meu canal, amém? E os irmãos também que não são inscritos. Igreja, estou aqui no meu local de trabalho, mas resolvi dar uma pausa, já que eu vou sair para o almoço, e queria deixar aí uma breve reflexão aí para a igreja, né? Todos estão cientes, um assunto aí que está aí correndo na mídia aí, né, na internet, principalmente entre os cristãos, né? Alguns com muita alegria, com aquela sensação de paz, né? Aquela sensação de vitória, Deus é comigo. Júlio César está preso. Irmãos, deixa eu te falar. A palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na queda do homem. Quem conhece a palavra de Deus, né? Quem conhece a Deus, naquilo que ele nos limitou a se revelar, sabe que ele não tem prazer na queda do homem. A Bíblia fala: quem é o pastor dentre vós que tendo 100 ovelhas, né, e vindo perder uma, não deixa as 99 no aprisco, que vai de encontro àquela que está perdida, ferida, e quando a encontra, coloca sobre o teu ombro e traz para casa com gozo, com alegria, e quando chegar em casa, não convide os amigos para festejar. Então Deus tem prazer na volta do homem, não, né, na queda do homem. Mas a gente vê que é diferente. Hoje, devido o amor de muitos ter esfriado, a Bíblia já fala bem claro que nos últimos dias os homens iam se odiar, iam se trair, né? Os irmãos iam se trair. E a gente vê, eu tenho observado alguns vídeos de pessoas com aquela alegria no rosto. Tá vendo? Eu sou profeta, Deus me usou, Deus mandou falar, ele debochou, ele duvidou e agora tá pagando, agora tá cumprindo. Tá vendo porque Deus é na minha vida? Mentira, né, irmãos? Enganos seus, né? O fato de você ter uma visão, uma revelação, né, uma premonição, não significa necessariamente que Deus está em tua vida, porque os dons de Deus também são irrevogáveis, amém? Deus não toma o dom. A gente vai saber se Deus está na nossa vida quando nós temos os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Amor, paz, alegria, amizade, temperança, mansidão, fidelidade, caridade, né? Compaixão e etc. O que chama atenção é compaixão, é se pôr no lugar de uma pessoa. Quando eu vejo uma pessoa caída espiritualmente, ainda que ela esteja usando de engano, usando a fé para se auto-beneficiar, eu fico triste por ela, porque eu sei que aquela alma já está caminhando a passos largos para o inferno. Eu já sei o mal que está para sobrevir, né, na vida desta pessoa, desses tais que usam o nome do Senhor Jesus para poder ter benefícios financeiros, né? E muitos que estão aí falando do pastor Júlio César, né, está seguindo os mesmos passos dele, né? Estão deixando o primeiro amor, estão se entregando à avareza. Tem muitos aí comprando sítios, abrindo clínicas, querendo abrir. Tem muitos aí com contas na internet para poder ganhar dinheiro. Tem muitos que já nem trabalham mais hoje em dia. Vivem da fé, né? Vivem do amor, da fé, o amor à obra. Então, o que eu queria falar a respeito dessa situação aí do pastor Júlio César, né? Há cerca de 4 anos atrás, né, uma das primeiras exortações que ele recebeu no YouTube foi da minha parte, quando Deus me usou pela misericórdia dele, e o Senhor tinha me mostrado tudo isso, eu tinha passado para ele, ele até zombou, debochou, falou: ah, mais um profetinha, né, irmãozinho? Infelizmente, né, veio se cumprir para mal, e se Deus avisou é porque Deus não queria que esse mal se cumprisse. Mas agora que veio cumprir esse mal na vida do pastor Júlio César, ele está preso, né? Quantos que estavam torcendo para ele ser preso, para ele morrer num acidente, para ele ser assassinado, para ele ser extirpado da terra. E aí, irmão, o que mudou na sua vida? Né? O que mudou na sua vida? Quantos canais que cresceram em cima do pastor Júlio César, em cima da queda dele, né? É claro que ele também cresceu em cima da queda dos outros, mas aqueles que se dizem ser cristãos, né? Aqueles que se dizem ter o Espírito Santo, eles não devem seguir, né, irmãos, os comportamentos carnais do próximo, né? Eu não devo pegar o mal do próximo como exemplo para mim praticar. Então, se alguns pastores estão usando esse artifício para crescer canal no YouTube e serem vistos igual ele, né, irmãos, não cabe a mim também fazer. Mas, irmãos, eu gostaria de deixar aí, né, um alerta para todos vocês aí que estão se alegrando com a queda do pastor Júlio César. Examina a si próprio. Vê se o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Você acha que Deus castiga alguém com alegria? Eu tenho 4 filhos.
Para mim castigar qualquer um deles, eu castigo com tristeza. É necessário o castigo, é necessária a repreensão. Mas nós não devemos se alegrar, né? Nós não devemos se alegrar com o mal na vida do irmão. A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Ah, irmão, mas ele zombou de quem caiu. Isso é ele, agora está pagando. Né? Não está pagando não, melhor dizendo, né, igreja? Porque pecado, só Jesus tem poder para pagar pecado. A única forma de nós termos pecado pago na terra é através do sangue de Jesus. Sofrimento nenhum vai pagar o mal que eu fiz contra Deus, que eu fiz contra o meu próximo e contra mim mesmo. Né? Há pessoas internadas nos hospitais com enfermidades terríveis e tem pessoas que falam, elas estão pagando o que plantou. Mentira, né? Ninguém consegue pagar o que plantou na terra de mal, não, né, irmãos? Essa paga ela é para a eternidade. Se nós não viesse a arrepender dos pecados, entendeu, igreja? É a condenação eterna. Né? Porque a única forma de nós termos pecados pagos nessa terra não é por meio de sacrifícios, mas sim por meio do sacrifício de Jesus e não dos nossos sacrifícios. E eu não vou ter pecado perdoado por causa do meu sofrimento. O único sofrimento que é louvável a Deus é o sofrimento por causa do testemunho de Cristo Jesus. Amém? Então, eu queria perguntar para vocês o que melhorou na sua vida agora com a prisão do pastor Júlio César, né? Quantos que estão aí respirando com alegria, comemorando a prisão dele? Né, irmãos? Será como que está a vida dessas pessoas? Como está a sua vida, meu irmão? Uma pessoa caída está te incomodando? Né? Uma pessoa caída. Porque o homem estava caído. O pastor Júlio César estava caído. Todos sabiam disso. Mas uma pessoa caída era tropeço para você? Né, irmãos? Então, como que está sua caminhada com Jesus? Então, igreja, o que me chama a atenção é isso. Eu vi algumas irmãs falando, tá vendo? Deus me usou. E eu estava assim com a minha esposa, falei, esses aí tá igual Jonas. Deus mostra o mal vindo e eles torcem para que o mal cumpra. Né? O prazer de para saciar o prazer dele, eles querem ser vistos como os profetas. Então eles falam do pastor Júlio César, mas estão na mesma medida. Eles querem ser vistos, eles querem crescer em cima dos que estão caídos. Eles querem fazer a cabeça dos que estão caídos como o degrau para subir. Né? Agora aumenta as visualizações dos canais deles, a monetização. Por quê? Porque o Júlio César caiu. Então eles vão ter vídeo. Daqui uns dias um vai pegar uma câmera e vai lá na porta do presídio para mostrar que, que é a caçuza, ele está aqui, né, igreja? Sabemos bem que o que o homem semear, isso ele colherá, né, igreja? Mas nós não devemos se alegrar. É isso que Deus me usava para falar com os irmãos que viviam falando dele o tempo todo, não pelo Espírito de Deus, mas pela carne, por ódio, por mágoa, por inveja, ciúmes. Viviam falando do pastor Júlio César, né, e da Camila. Se ele tivesse matado a Camila, sabia que você que estava estimulando o ódio, a ira dele, seria responsável? Sabia que vocês, irmãos e irmãs, vocês que falam dele, que estimulam a ira dele, sabia que vocês têm parte na destruição da vida dele? Porque vocês não falou para edificar e sim para destruir, para provocar a ira dele? Sabia disso? Sabia que se eu estimular uma pessoa a tirar a vida do outro, eu tenho parte nisso? Sabia que se eu estimular uma pessoa a suicidar, eu tenho parte nisso? Sabiam que se eu estimular uma pessoa a assaltar, furtar, praticar qualquer tipo de crime, sabia que eu tenho parte nisso, eu posso ser judicialmente responsabilizado? E assim também no mundo espiritual. A Bíblia fala, ai daqueles que induziam dos meus pequeninos a pecar. Tem muitos pequeninos de Deus que já estão caídos. E quando nós encontramos esses pequeninos caídos, não é para nós pisar neles, não é para nós jogar mais lama para eles se sujar mais. Se nós não poder falar nada, não tiver nada de útil, de agradável, de edificante a falar com a pessoa que está fraca, caída, na lama, enganada pelo diabo, que nós ficamos calados. Se nós não temos força de orar nem para a nossa vida, mas não vamos amaldiçoar dos outros. Amém? Então, reflita bem, né? Muitos de vocês que estão aí respirando aliviado, vocês têm parte nessa destruição dessa família. É semeadura dele, irmão Márcio, mas talvez Deus já poderia ter restaurado, ele poderia ser humilhado. Mas quantos irmãos fizeram vídeo pondo apelido nele, fazendo chacota, zombando dele, zombando da Camila, né? Pessoas que se acham justiceiros da fé, apelidando a mulher com palavras até de baixo calão, né? Quantos, né, igreja? Então, irmãos, Deus dá a paga a cada um. Né? O fato dele estar caído, o fato dele estar sendo castigado por Deus, não vai te deixar impune, meu irmão. Não vai te deixar impune, minha irmã,
das suas semeaduras também. O fato do irmão estar caído, isso não te torna melhor. Sabia disso? Ele está preso, mas isso não te torna melhor do que ele. Está entendendo? Qualquer pessoa, irmãos, não é justificada pelo erro do próximo. A Bíblia fala que examina o homem a ti mesmo, porque 2 estará no leito, um será levado, o outro vai ficar. 2 estarão no moinho, trabalhando no moinho, e um será tirado, o outro vai ficar. A Bíblia fala que a salvação é individual. Cada um vai ter que prestar conta diante de Deus. Então não se alegra com a derrota alheia, com a queda alheia. Jonas se alegrou, né? Jonas se alegrou com aquela má notícia que Deus mandou para Nínive. E Jonas ficou descontente quando Jonas viu que Deus prometeu o mal e o bem chegou em Nínive. Jonas já estava na carne, para você ver, profetizava, falava o que Deus mandava, mas não tinha o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus chora. Quando Deus me revela o mal para a vida de uma pessoa, eu fico triste, eu falo, meu Deus, tomara que ele ouça, tomara que ele escuta. Mas se essa pessoa não escutar, eu não devo pegar para o pessoal. Se a pessoa não acreditar que eu sou profeta, que eu tenho o Espírito Santo, que é Deus que falou. Quantos zombaram, Irmãos, eu já vi dezenas de pessoas que, pela misericórdia de Deus, Deus me usou para entregar recado, eles zombaram, falaram que era da minha carne, era do meu coração, era dos meus olhos, que era o diabo, falaram que não era Deus para me examinar, e depois eu vi cumprir aquilo que Deus mandou falar. E eu não fiquei feliz com isso. Nós não devemos se alegrar. Nós somos apenas mensageiros, né? Quando você sabe do filho de alguém que morreu e você vai entregar a notícia para ele, você entrega com alegria. Isso que é ser mensageiro. É falar o que você sabe. Isso não te torna melhor. Amém? Isso não te torna melhor do que ninguém. Às vezes quem Deus está usando nós para falar com ele tem muito mais importância para Deus do que eu que sou mensageiro. Para mim é muito mais importante a minha esposa do que o carteiro que está lá entregando a carta. Se eu estivesse em outro estado, em outra nação, e precisasse de escrever uma carta a próprio punho, se não tivesse os mecanismos de redes sociais hoje em dia, e o carteiro que entregou para ela a mensagem que eu mandei, a correspondência, às vezes eu nem ia saber quem é o carteiro. É por isso que Jesus falou que naquele dia muitos vão falar, em teu nome não expulsamos nós demônios, em teu nome não profetizamos, não curamos enfermos, não fizemos isso e aquilo. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu vos desconheço. Então tem muitos mensageiros, tem muitos entregadores de recados que Deus nem conhece. Está entendendo? Deus nem conhece. Assim como nós mandamos carta e não sabemos quem entrega, muitas das vezes é Deus também. Tem muitos aí que são desconhecidos de Deus, estão falando em nome de Deus, mas Deus não os conhece, não os tem como profeta, não os tem o nome deles escrito no livro da vida. Porque falam em nome do Senhor Jesus, mas odeiam o teu próximo. Falam em nome do Senhor Jesus, mas se alegram com os caídos. Falam em nome do Senhor Jesus, mas estão semelhantes àqueles que estão na lama, né? Se alegrando com a destruição alheia. Amém? Essa é a reflexão que eu queria deixar para a igreja. Vocês que têm ouvido, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E o que o Espírito de Deus diz às igrejas? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Amém? E como eu vos amei. E aquilo que tu não queres para ti, não deseja para o teu próximo. Então não se alegra com a queda dos caídos. Porque o mal que está na vida dele pode vir para a minha, pode vir para a sua, para a vida de qualquer um. Amém? Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.